Bom dia, minha comadre. Pode entrar que o café já está lá no fogo esperando por você. E aí, muito bom dia. Esse vai ser o nosso primeiro episódio de verdade, onde nós já vamos começar a falar alguns assuntos que me tocam muito na alma. E um deles é um assunto que todas as comadres estão muito envolvidas. Ninguém pode negar de que as comadres eram as detentoras dos maiores segredos das nossas mães e dos nossos familiares. Normalmente elas faziam parte da família, então elas também estavam envolvidas nessas histórias. E como ninguém, elas sabiam mais do que ninguém todos os segredos que aconteciam e que estavam envolvidos. Talvez esse era um dos motivos que eles tiravam a gente da sala quando elas se reuniam para conversar. E sobre isso nós vamos falar de uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado, de uma visão sistêmica, a parte onde a gente coloca que os segredos de família realmente interferem na vida das pessoas e dos descendentes de até 7 gerações. Pelo menos é isso que se fala. A gente não consegue confirmar isso, mas trazemos e já comprovamos e já sentimos muitas coisas que não são nossas. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Os segredos de família que envolvem principalmente as nossas comadres. E existe uma frase, várias frases de Bert Helling. Bert Helling é aquele desenvolvedor da constelação sistêmica. Não acredito nessa coisa de que descobriu, mas ele compilou. Ele estudou várias técnicas terapeutas, e este alemão, ele conseguiu aos 60 anos, e aí engraçado que é a mesma idade que eu tenho hoje, traduzir uma linguagem diferente e que caminha anos-luz nas terapias de hoje em dia. E é exatamente uma dessas ordens que ele compilou, é a ordem do pertencimento, da exclusão, e ele fala muito desses segredos de família. E tem uma frase que ele diz assim: aquilo que é silenciado numa geração torna-se um grito na próxima geração. Então, tudo aquilo que foi escondido, que foi negado, que foi calado, né, por um julgamento de que era errado, de que não estava certo, de que era pecado, pessoas que prejudicaram os outros, nossos familiares que talvez roubaram os outros, tudo isso ficou muito escondido. Mas no sistema familiar, nas leis da vida, isso não é escondido. Isso dá um jeito de retornar. E aí tornam-se essas lealdades que a gente fala e esses sofrimentos que a gente não consegue entender. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar para vocês, dar um exemplo, né, de como funciona mais ou menos essa nossa teia familiar. Imagine que talvez você não pode não fazer tricô ou crochê, mas você já viu uma peça de tricô onde você tem várias cores, né? Então os desenhos formam flores, losangos, mas com várias cores, vários tons de linha a gente vai trabalhando ali. Digamos que eu começo a trabalhar uma peça dessa, e essa peça seria a teia da minha vida familiar, e dentro dela tem várias cores, inclusive a vermelha. E a vermelha eu começo a tricotar, faço algumas flores, e de repente eu falo assim, putz, não quero mais, não gostei. O fio tá defeituoso, o fio é mais fino, o tom não combinou, não gostei. E aí o que eu faço? Corto aquele fio e sigo o meu caminho, o meu trabalho sem aquele fio. Eu tento esquecer aquele fio. Só que naquele momento que eu faço aquele corte na linha, ou vai ter que ter uma emenda para que outro vá, né, fazer ali o serviço, porque vai ficar um buraco, vai ficar uma cicatriz. E é nessa hora que a gente fala que existe algo que é assim, emaranhamento. E a gente fala de emaranhar. O sistema se emaranha, se enrola, né? O fluxo de energia para de fluir, e aí o amor é interrompido. Aí entra o medo, a raiva, a tristeza, e aí vem muita história embolando uma atrás da outra. Eu tô assistindo uma série que chama O Rei de Porcelana. Eu adoro dorama, e nessa série vem ali um segredo do reino, um segredo de família.
E já mataram quase que o reino inteiro. Mas esse segredo vai estar sempre atrapalhando a vida, no caso agora de um reino, né? De descendentes desse reino. E isso acontece com todas as famílias. Existe algo no universo que a gente não sabe se chama por o nome de Deus ou só é um universo onde não existe julgamento. Então, não se julga se é certo ou se é errado, se tá bom, se não tá bom. Existe e ponto final. Então, esse sistema, ele não permite que uma pessoa seja excluída, mesmo que ela seja alguém que prejudicou outras pessoas. Isso vai se equilibrar de alguma forma. Só que quanto mais você excluir isto, é muito fácil com que uma pessoa descendente traga essa informação de volta para o sistema. Então, uma pessoa que foi ladra, no caso, antigamente as prostitutas também eram muito excluídas. Então, depois, na frente, vem lá uma pessoa carregando o mesmo comportamento. Mas para que tudo isso? Para que a gente entenda, né? Para que o sistema entenda e concorde com a situação daquela pessoa. Para que diga, sim, eu vejo você. Sim, posso não concordar com o que você faz, com o jeito que você faz, e eu deixo essa responsabilidade com você. Mas eu concordo que você pertence, que você é assim, que você tem meu sangue, que você faz parte. Nessas dinâmicas, né, de emaranhamento, por que que tem 10 irmãos, por que que um vai repetir aquela história? Às vezes é um, às vezes é o sistema inteiro. Então, tem sistemas inteiros de que não vão para frente financeiramente, tem sistemas inteiros que todos os negócios que começam quebram, tem sistemas inteiros que todas as mulheres não ficam casadas, tem sistemas inteiros que vêm abortos e mortes prematuras no sistema. Então, tudo isso são coisas que vão desse emaranhado, né? Dessa exclusão que se faz de histórias e de pessoas e de situações. Como é que eu me salvo disso, né? Primeiro eu vou colocar como é que eu me emaranho nisso. Existe uma coisa que chama ressonância. Então, nós somos seres energéticos e a gente ressoa a energia, né? A gente distribui energia, distribui histórias, distribui sentimentos. Então, quem vem de uma mãe depressiva tem lá uma energia vibrando. A mãe depressiva vai trazer essa energia e um filho, né, pode olhar para ela e se conectar naquilo. Falar, nossa, como é que eu vejo minha mãe assim? Olha a situação da minha mãe. A criança sempre quer salvar a mãe, né? Sempre quer, o amor é muito incondicional. E aí ela se conecta naquela história, se conecta naquela energia. Além do que hoje, na ciência, já se sabe que são transmitidos, que na hora da mudança celular, né, da divisão celular, a gente também recebe essa herança aí de depressão, de dores e sintomas. Então, já está sendo visto de uma forma mais científica todo esse desenrolar que acontece na nossa família. Não é só a genética tem 50%, né, de influência, mas tem a epigenética, que é os outros 50%, que é onde eu vou, então, o meu ambiente vai modelar essas informações. Mas existem casos que quando a gente vai olhar para uma depressão, tipo, eu não tenho nenhum motivo para ter depressão. Parece que eu já nasci depressiva. Eu não me reconheço sem essa depressão. E aí, eu também não conheço a história da minha família. Mas essa depressão pode vir de uma história da minha avó, de um fato da minha avó, algo que aconteceu lá atrás. Eu posso ter um medo de perder os meus filhos, por exemplo, um medo absurdo, incabível. Pode ser um medo que aconteceu algo lá atrás. E aí é muito importante, e a gente fala, de conhecer a história da nossa família. Conhecer esse sistema familiar, entender as histórias, como vieram, como chegaram aqui no Brasil, de onde vieram. Houve amor não correspondido, houve traições escondidas, houve roubos, assassinatos. O que houve?
E aí, como é que a gente se cura de tudo isso, né? A gente se cura de tudo isso trazendo essa história para o coração, né? Entendendo que o que nossos pais, nossos ancestrais sofreram, já não podem, não precisam mais influenciar na nossa vida. Então aí você vê, né, a história de uma neta que hoje sofre com depressão profunda, sem saber de onde vem, né? E o filho que repete sensações e comportamentos de traição. Tudo isso é muito doloroso porque está no nosso inconsciente. Mas quando você fala, nossa, olha, meu pai, aconteceu isso com meu pai e com a minha mãe, mas não precisa acontecer comigo. Eu não vou julgar meu pai, não vou julgar minha mãe, não vou julgar meu avô. Às vezes o avô foi um assassino, às vezes o avô foi um político que roubou e hoje todo mundo vive numa escassez muito grande. São muitos os sintomas. Sintomas de doenças crônicas, doenças incuráveis, doenças que não têm tratamento, não têm diagnóstico. Tudo isso pode estar ligado a uma história que a gente tem lá no passado. E aí, como é que eu me curo de tudo isso? Trazer à tona, né, essa história já faz com que você tenha clareza. E aí você tem escolhas, né, para começar a se desvencilhar dessa história. Primeiro é parar de julgar. Como somos julgadores, mas nunca imaginamos que se estivermos no lugar dessa pessoa, poderíamos fazer igual ou até pior. Então, cala a sua boca e a sua mente do julgamento. Não julga. E depois que seu coração estiver mais tranquilo, que você conseguir imaginar essa pessoa, diga a frase: eu vejo você. Vejo tudo o que você passou e como você passou. Mas eu deixo com você aquilo que é seu. E trago esse aprendizado para curar o nosso sistema, para me curar, para poder viver a vida com as minhas escolhas. E vai trazendo para o seu comportamento do dia a dia. Lembra que a epigenética traz ali o nosso ambiente. Então, como as nossas células já estão acostumadas no ambiente de tristeza, de amargura, de dor, de ressentimento, de medo, sabe-se lá o que. Eu começo a trazer alegria para esses momentos. Quando eu vou para aquele momento escuro, eu começo a, opa, isso já não me pertence mais. Isso já serviu, gratidão, mas agora não me pertence mais. Eu refaço a minha história e cria na sua mente alguma coisa que te trouxe alegria. Vai para um momento de alegria, de felicidade, para ensinar esse seu corpo, para ensinar essas suas células, para ensinar todos os seus neurônios, né, a criar novas sinapses de alegria, de potência, de sabedoria, de autocapacidade, de autoamor. E aí, aos poucos, muito aos poucos, não é do dia para a noite, você vai conseguir, então, transformar tudo isso em uma nova vida, uma nova oportunidade para você e para os seus descendentes que vêm lá para frente. Então, o segredo é concordar, integrar. Você pertence sim, você errou sim, mas não tem problema, já passou. Você arca com a sua responsabilidade e eu fico aqui livre para viver tudo aquilo que eu posso viver no meu dia a dia. Os segredos sempre voltam, só para a gente completar. E eu quero contar uma historinha para vocês. Conheci uma pessoa de que tinha sido abusada por um taxista. Pegou o táxi e foi estuprada. E teve essa criança, né? Engravidou naquela vez ali que aconteceu e teve a criança. Nunca esse assunto foi revelado com ninguém. Mas a criança, quando cresceu, o que ela foi ser? Taxista. Repetindo a história, chamando a história de volta, porque isso fica no sistema, até que alguém entenda de que é preciso esclarecer as coisas, né? Não existe nada, não seria vergonhoso contar essa história. É uma história de dor, é dolorido, mas não existe nada melhor que a verdade. Então, se você quer ser feliz,
ou sabe alguém que tem alguma coisa que precisava resolver, ou que está sofrendo e não sabe por que está sofrendo, com doenças, com problemas financeiros, com problemas emocionais, não vai para a vida, veja e mostre esse podcast para ela. Quem sabe, né? Pode ser uma luz para ela procurar algo e se curar de tudo isso. O café já esfriou e nós conversamos bastante. Eu espero de coração que você passe um dia muito feliz e a gente se vê no próximo episódio. Beijos!